E se eu lhe dissesse que as pessoas mais perigosas não são as que mostram seu poder abertamente, mas as que o escondem por trás de uma máscara de virtude? Nicolau Maquiavel, um dos pensadores mais incompreendidos da história, nunca incentivou a crueldade por si só. Ele revelou uma verdade assustadora sobre a natureza humana. Aqueles que entendem a manipulação, o engano e o controle são os que moldam o mundo. Os indivíduos mais perigosos não são tiranos impulsivos, mas aqueles que podem fazer você confiar neles enquanto orquestram silenciosamente sua queda. Poe, The Prince, de Maquiavel, não é um guia sobre como ser mau. É uma visão brutalmente honesta do poder. Ele argumentou que os governantes mais bem-sucedidos são aqueles que dominam a arte de parecer moral enquanto são implacáveis. Quando necessário, a maior ameaça não vem de alguém que se declara abertamente seu inimigo, mas daqueles que fingem estar do seu lado enquanto apertam lentamente o aperto em torno de suas decisões. É por isso que políticos, líderes corporativos e até conhecidos próximos que operam com uma mentalidade maquiavélica são muito mais perigosos do que qualquer um empunhando uma espada. Uma das estratégias mais eficazes que Maquiavel descreveu é a máscara da virtude. As pessoas que buscam o poder entendem que, se fossem completamente honestas sobre suas ambições, outras resistiriam a eles. Em vez disso, eles se apresentam como compassivos, humildes e confiáveis. Essa imagem falsa permite desarmar a suspeita e obter influência sem esforço. Muitas figuras históricas dominaram essa técnica. Líderes que eram admirados por sua sabedoria, mas a portas fechadas, eram estrategistas implacáveis, que eliminaram alguém em seu caminho. Mas aqui está o verdadeiro perigo: as táticas maquiavélicas não se limitam a reis e políticos. Eles existem na vida cotidiana. O colega de trabalho manipulador que sempre interpreta a vítima, mas controla a dinâmica do escritório. O indivíduo encantador que lentamente o isola dos outros para aumentar sua influência sobre você. Ou um amigo que parece solidário, mas sutilmente mina sua confiança. Essas pessoas operam nas sombras, e quando você percebe sua verdadeira natureza, a maioria das pessoas pensa nos psicopatas como assassinos em série ou criminosos à espreita nas sombras. Mas, e se eu lhe dissesse que os psicopatas mais perigosos não violam a lei? Eles fazem as regras. O Dr. Robert Hare, o principal especialista em psicopatia, descobriu algo aterrorizante: muitas das figuras mais bem-sucedidas e influentes do mundo exibem traços psicopáticos. Eles andam entre nós, misturando-se para a sociedade, subindo as fileiras de poder e manipulando sem remorso. Eles não são os monstros em filmes de terror. Eles são os CEOs, políticos e figuras de autoridade que puxam silenciosamente as cordas, completamente desprovidas de empatia. Ao contrário dos criminosos comuns, psicopatas de alto funcionamento não dependem da força bruta. Eles prosperam com decepção, manipulação e charme. A pesquisa de Hare revelou que esses indivíduos são mestres de gerenciamento de impressões. Eles sabem exatamente o que dizer, como agir e como fazê-lo confiar neles sem dúvida. Eles não têm culpa, profundidade emocional e capacidade de formar conexões genuínas, mas podem fingir perfeitamente, e isso os torna infinitamente mais perigosos do que alguém que age por raiva ou desespero. Uma das principais características identificadas é a falta de consciência. Os psicopatas podem explorar, mentir e destruir vidas sem sentir o menor indício de culpa. Para eles, outras pessoas nada mais são do que peças em um tabuleiro de xadrez, úteis, descartáveis, e facilmente substituídas. Eles fingem ser seu aliado, espelharão suas emoções e dizem exatamente o que você quer ouvir, enquanto orquestra o próximo passo contra você. A parte mais assustadora: a maioria das pessoas nunca vê isso chegando. As pessoas nada mais são do que peças em um quadro de xadrez úteis, descartáveis e facilmente substituídas. Eles fingem ser seu aliado, espelharão suas emoções e dizem exatamente o que você quer ouvir, enquanto orquestra o próximo passo contra você. A parte mais assustadora: a maioria das pessoas nunca vê isso chegando. Então, como você conta a diferença entre um psicopata de alto funcionamento e alguém que é simplesmente ambicioso? A resposta está em padrões de comportamento. Um manipulador pode enganar o ganho pessoal, mas um psicopata faz isso de forma compulsiva, sem hesitar,
ou entender. Eles são incapazes de remorso, e seu carisma é uma ilusão bem ensaiada. Eles não querem apenas sucesso, eles querem controle. No momento em que você deixa de ser útil para eles, eles o descartarão sem hesitar. O conceito de sombra de Carl Jung fala com os aspectos mais sombrios e ocultos da psique humana que muitas vezes tentamos suprimir. Essas são partes de nós mesmos que temos vergonha ou simplesmente nos recusamos a reconhecer, mas permanecem forças poderosas em nossas vidas. Segundo Jung, quando reprimimos esses elementos, eles não desaparecem. Em vez disso, eles se tornam mais fortes e destrutivos, às vezes surgindo de maneiras que não podemos mais controlar. A sombra representa nossa mente inconsciente, onde tudo o que nos recusamos a aceitar sobre nós mesmos fica adormecido, esperando para surgir. Isso inclui emoções como raiva, ciúme, egoísmo ou até desejos mais sombrios que, quando não tratados, podem se manifestar em comportamentos prejudiciais. Mas não é apenas a escuridão que é perigosa, é a própria repressão. Jung argumentou que é esse ato de ter partes de nós mesmos que cria os indivíduos mais perigosos. Tomemos, por exemplo, alguém que está externamente calmo, composto e sempre a imagem da virtude, mas sob a superfície, eles abrigam sentimentos intensos de ressentimento ou inadequação. Essa pessoa nunca pode enfrentar esses sentimentos, mantendo-os enterrados no fundo. Com o tempo, essas emoções reprimidas podem se transformar em uma raiva tranquila, que busca destruir qualquer coisa que impeça sua fragilidade percebida. Este é o poder da sombra silencioso e potente. Indivíduos que não reconhecem suas sombras geralmente são mais perigosos do que aqueles que são abertamente maliciosos. A escuridão deles é sutil e insidiosa, não facilmente visível para as pessoas ao seu redor, mas, quando desencadeadas, pode entrar em erupção de maneiras que são chocantes até para o próprio indivíduo. Jung argumentou que o verdadeiro crescimento e transformação pessoal vem de reconhecer nossa sombra, entender seu poder e integrá-lo em nossas vidas conscientes. Na sociedade, a opressão da sombra pode levar a personalidades tóxicas e destrutivas que operam sob o radar. Esses indivíduos geralmente são altamente hábeis em usar máscaras de civilidade, charme e respeitabilidade. Eles se misturam, ganhando confiança e respeito, o tempo todo escondendo as forças perigosas dentro. O problema está em nossa incapacidade de detectar esse perigo até que seja tarde demais. Considere o líder carismático que encanta seus seguidores com promessas de grandeza, o tempo todo abrigando um profundo senso de inferioridade. O líder que manipula seus seguidores com promessas de pertencer ao usar secretamente como ferramentas para satisfazer seus próprios desejos ocultos. Esta é a manifestação da sombra reprimida, o indivíduo que usa a escuridão não reconhecida para manipular e controlar os que o rodeiam, geralmente sem sequer perceber a extensão de seus danos. Então, como nos protegermos dos perigos da sombra? A chave é a autoconsciência. Ao reconhecer e confrontar os aspectos de nós mesmos que preferimos ignorar, podemos impedir-los de nos controlar de maneiras destrutivas. Reconhecer a sombra em nós mesmos e nos outros nos permite entender a complexidade do comportamento humano. Nós nos protegemos dos perigos da sombra. A chave é a autoconsciência. Ao reconhecer e confrontar os aspectos de nós mesmos que preferimos ignorar, podemos impedi-los de nos controlar de maneiras destrutivas. Reconhecer a sombra em nós mesmos e nos outros nos permite entender a complexidade da natureza humana e ver através das máscaras que as pessoas usam. Os seres humanos evoluíram para confiar nos outros como um mecanismo de sobrevivência, em um mundo onde a cooperação foi fundamental para a sobrevivência. A capacidade de confiar era essencial na construção de relacionamentos, na formação de comunidades e garantindo a segurança de nós mesmos e daqueles que amamos. Mas o que acontece quando esse instinto de confiança dá errado? O que acontece quando nos cega para a verdadeira natureza daqueles que nos rodeiam? As pessoas mais perigosas em nossas vidas geralmente não são aquelas que parecem ameaçadoras ou abertamente hostis. Eles são os que se misturam, que são encantadores, persuasivos e aparentemente inofensivos. Eles são os que sabem exatamente como manipular nossa confiança inata. Esses indivíduos geralmente podem aparecer como nossos amigos, colegas ou até membros da família.
Pessoas que nunca suspeitaríamos de ter intenções prejudiciais. Esta é a ilusão de confiança, e é algo que todos vítimas. Nossos cérebros estão conectados para detectar padrões, encontrar conexões e fazer julgamentos rápidos sobre as pessoas ao nosso redor. É por isso que muitas vezes deixamos de ver os perigosos até que seja tarde demais. Contamos com pistas superficiais como um sorriso, contato visual ou um aperto de mão quente para avaliar o caráter de alguém. O que não percebemos é que aqueles que são verdadeiramente perigosos são especialistas em manipular essas dicas. Eles sabem como parecer confiáveis, como nos fazer sentir seguros, mesmo quando são tudo menos. Um dos traços mais perigosos desses indivíduos é a capacidade de nos espelhar. Eles sabem exatamente como agir, falar e se apresentar de uma maneira que nos faz sentir que são como nós. Eles ecoam nossos valores, desejos e emoções, criando uma ilusão de conexão. Isso é especialmente verdadeiro para os manipuladores que dependem da empatia para ganhar nossa confiança. Eles nos fazem acreditar que nos entendem, que estão do nosso lado e que compartilhamos os mesmos objetivos. Na realidade, eles estão usando essa imitação para ganhar poder, nos controlar e explorar nossas vulnerabilidades. Mas por que é tão difícil detectar esses manipuladores? Parte do motivo está em nossa tendência natural de dar às pessoas o benefício da dúvida. Queremos acreditar no melhor dos outros, para vê-los como genuínos e gentis. Queremos acreditar que as pessoas são inerentemente boas, que compartilham nossos valores e desejos de conexão. Esse viés positivo nos cega para a possibilidade de que alguém possa estar nos usando para seu próprio ganho. É mais fácil confiar do que questionar, acreditar do que duvidar. Isso nos torna vulneráveis aos próprios indivíduos que sabem como tirar proveito de nossos pontos cegos. Além disso, os manipuladores geralmente usam táticas psicológicas sutis para manter a ilusão de confiança. Um dos métodos mais eficazes é a iluminação de gases, fazendo-nos questionar nossas próprias percepções e julgamentos. Ao plantar sementes de dúvida e nos confundir, elas criam um ambiente em que sua versão da realidade se torna a única em que confiamos. Isso lhes permite controlar a narrativa e nos manter viciados em sua teia de engano. O perigo de não reconhecer esses indivíduos está não apenas nos danos que causam aos outros, mas também nos danos a longo prazo. A versão deles da realidade se torna a única em que confiamos. Isso lhes permite controlar a narrativa e nos manter viciados em sua teia de engano. O perigo de não reconhecer esses indivíduos está não apenas nos danos que causam aos outros, mas também nos danos a longo prazo que eles podem causar ao nosso próprio senso de si. Ser isolado pode corroer nossa autoconfiança, distorcer nossa visão de mundo e nos deixar perdidos e desorientados. É um processo lento e insidioso que geralmente passa despercebido até que o dano seja causado. Então, como nos protegermos dessa ilusão de confiança? O primeiro passo é permanecer cético, não de pessoas, mas de nossas próprias suposições. Precisamos reconhecer que a confiança é algo que deve ser ganho, não dado livremente. Em vez de confiar em pistas superficiais, devemos parecer mais profundos, observar ações ao longo do tempo, notar inconsistências em palavras e comportamento e confiar em nossos instintos quando algo se sentir desligado. Além disso, precisamos entender o poder dos limites. Definir limites emocionais, mentais e sociais claros pode atuar como uma salvaguarda contra a manipulação. Ao entender nossas próprias necessidades e valores, podemos nos proteger melhor daqueles que procuram explorar. Por fim, a confiança é uma ferramenta, não uma dada, que devemos usar com cautela, discernimento e sabedoria. Depois de explorar a natureza do poder, a manipulação e a escuridão oculta, você pode estar se perguntando: estou em risco? A verdade é que todos somos. O mundo está cheio de indivíduos que são mestres de disfarce, que escondem suas verdadeiras intenções por trás das fachadas cuidadosamente construídas. Mas a boa notícia é que existem maneiras de se proteger, permanecer vigilante e proteger-se das influências sutis de pessoas perigosas. O primeiro passo para se proteger é reconhecer os sinais. Indivíduos manipuladores nem sempre se apresentam como abertamente maliciosos.
Muitas vezes são encantadores, carismáticos e convincentes. Mas existem bandeiras vermelhas importantes que podem ajudar-lo a identificar alguém que pode estar tentando controlar ou explorar você. Uma das características mais comuns é uma necessidade esmagadora de controle. Os manipuladores geralmente tentam dominar conversas, ditar seu comportamento e impõem sua vontade a você de maneiras sutis, mas poderosas. Eles podem começar fazendo pequenos pedidos, aumentando gradualmente suas demandas até você se encontrar preso em um ciclo de conformidade. Outra marca registrada de pessoas perigosas é sua capacidade de criar dependência. Eles geralmente o isolam dos outros, fazendo você se sentir como se você precise deles para sobreviver ou ter sucesso. Eles podem alimentar você elogios e promessas de apoio, apenas para usar as mesmas promessas para prendê-lo. Com o tempo, eles constroem um senso de confiança que é difícil de quebrar, muitas vezes fazendo você se sentir culpado ou endividado quando tenta se distanciar deles. É aqui que a compreensão da dinâmica da manipulação se torna crucial, reconhecendo os ganchos emocionais que eles usam para prendê-lo à vontade deles. Mas não é apenas o controle ou a manipulação aberta que é perigosa. Frequentemente, os indivíduos mais perigosos são aqueles que atacam suas fraquezas e vulnerabilidades sem você perceber. Eles estão altamente sintonizados com suas emoções, seus desejos e suas inseguranças, e eles usam esse conhecimento em seu proveito. Eles podem oferecer a você exatamente o que você deseja: um senso de validação, pertencimento ou sucesso, mas apenas em troca de algo muito mais insidioso: sua autonomia, sua confiança ou sua bússola moral. Quanto mais eles dão, mais você ficará em dívida e mais você é sutilmente coagido a fazer coisas que você nunca poderia ter feito de outra forma. A chave de validação, pertencimento ou sucesso, mas apenas em troca de algo muito mais insidioso: sua autonomia, sua confiança ou sua bússola moral. Quanto mais eles dão, mais você ficará em dívida e mais você é sutilmente coagido a fazer coisas que você nunca poderia ter feito de outra forma. A chave para se proteger desses indivíduos é construir resiliência. Trata-se de fortalecer o seu senso de si mesmo para que você possa identificar a manipulação antes que ela se enraize. Isso começa com a compreensão de seus próprios valores, limites e necessidades. Quanto mais forte sua autoconsciência, menor a probabilidade de você ser vítima daqueles que procuram explorá-lo. Saber o que você representa, o que vai e não tolerará, é a primeira linha de defesa. Quando você tem um claro senso de identidade, é menos suscetível a ser influenciado por outras pessoas, especialmente aqueles que atacam suas dúvidas ou inseguranças. Igualmente importante é cultivar uma rede de indivíduos de confiança que podem fornecer apoio e perspectiva. Os manipuladores geralmente trabalham isoladamente, convencendo-o de que você está sozinho ou que ninguém mais entende. Mas quando você tem um forte sistema de apoio, você tem outras pessoas que podem ajudar-lo a identificar bandeiras vermelhas que você pode perder. Eles podem fornecer uma perspectiva externa quando seu julgamento fica nublado e podem ajudar-lo a tomar decisões com base na clareza, não na manipulação emocional. O próximo passo para se proteger é aprender a confiar em seus instintos. Os sentimentos do intestino geralmente são mais precisos do que lhes damos crédito. Se algo parece desligado, vale a pena prestar atenção a esse sentimento. Os manipuladores são hábeis em criar confusão, fazendo-nos questionar nossas próprias percepções e julgamentos. Mas, aprendendo a confiar em sua própria voz interior, você pode começar a ver através da fumaça e dos espelhos que eles usam para esconder suas verdadeiras intenções. Finalmente, é essencial praticar o desapego emocional. As pessoas manipuladoras geralmente prosperam ao criar saus emocionais, usando culpa, medo e ansiedade para controlar suas vítimas. Ao cultivar a resiliência emocional e o aprendizado a não ser influenciado por suas táticas, você pode manter uma sensação de calma e clareza diante da manipulação. Isso não significa ficar frio ou indiferente, mas aprender a gerenciar suas emoções para que elas não se tornem ferramentas para a agenda de outra pessoa. A proteção também significa saber quando ir embora. Em muitos casos, a defesa mais eficaz está simplesmente se recusando a se envolver.
estabelecer limites da empresa e dizer não quando necessário é uma ferramenta poderosa contra a manipulação. Pode parecer desconfortável a princípio, especialmente se você estiver lidando com alguém que é encantador ou persuasivo. Mas lembre-se, a capacidade de ir embora é uma das formas mais fortes de autodefesa que você pode ter. Protege não apenas sua paz de espírito, mas seu próprio senso de si. Se este vídeo fez você repensar as pessoas ao seu redor, e se você encontrou valor nessas ideias, não se esqueça de acertar esse botão e se inscrever no Espelho do Ser. Nós nos aprofundamos em tópicos que desafiam a maneira como você vê o mundo e ajudamos a navegar com mais sabedoria. Lembre, se as pessoas mais perigosas geralmente não mostram suas cores verdadeiras até que seja tarde demais. Mas com a consciência, você pode se proteger e ficar um passo à frente. Portanto, fique atento ao conteúdo diário que o manterá pensando profundamente e vivendo intencionalmente. Bata no sino de notificação para que você nunca perca um episódio. Fique ciente, fique afiado e, como sempre, reflita profundamente.